Meu nome é Clarissa, sejam bem-vindos à disciplina Planejamento e Controle da Produção 1. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o processo de vendas e operações, mais conhecido como o termo em inglês Sales and Operations Planning, ou S&OP. O planejamento de vendas e operações é um processo de negócio que liga o plano estratégico da empresa aos planos de operações diários e permite que as empresas atinjam um balanceamento entre demanda e suprimentos para os seus produtos. O S&OP existe há mais de 30 anos, mas publicações e aplicações nas empresas despontaram mais no início do ano 2000. O S&OP pode ser visto como um processo para se atingir um planejamento de operações baseado em um consenso dentro da empresa e também pode ser visto como uma técnica em tempo real para ajustar rapidamente as mudanças no mercado e situações de produção. O S&OP geralmente cria planos de produção para um horizonte de 1 até 18 meses e geralmente é aplicado para famílias de produtos e não para produtos individuais. O horizonte mais usual é em torno de 6 a 18 meses, porém varia muito de acordo com a indústria, a sazonalidade do produto. Em geral, longos lead times, ou seja, longos tempos de atravessamento e alta sazonalidade, necessitam de longos horizontes de planejamento. Por outro lado, baixos lead times e baixa sazonalidade demandam pequenos horizontes de planejamento. Em geral, o S&OP é simples de entender, mas pode ser bastante difícil de ser implementado. O processo de vendas e operações ele tem um papel importante na gestão da empresa, devido à integração vertical entre os níveis de decisão diferentes. Ele permite que a empresa atinja essa integração vertical. Ou seja, o que foi decidido estrategicamente é realizado por meio de decisões operacionais. O processo de S&OP é uma ferramenta por meio da qual a alta administração pode obter maior grau de controle sobre as operações da empresa. Então, o que é decidido nas decisões estratégicas da diretoria, por meio do processo de S&OP, ele é concretizado nas decisões e procedimentos diários. O S&OP é um elo entre as reuniões estratégicas da alta direção e as decisões gerenciais do dia a dia da produção. O S&OP também permite que a empresa atinja uma integração horizontal, ou seja, uma integração entre as decisões do mesmo nível hierárquico, mas de diferentes funções da empresa, ou seja, decisões tomadas no departamento de marketing, de manufatura, de finanças, engenharia e etc. Os objetivos do S&OP são principalmente gerar planos de vendas, produção, financeiro e de introdução de novos produtos que sejam realistas, viáveis e coerentes uns com os outros e coerentes com os objetivos estratégicos da organização. Isso é conseguido por meio de um processo no qual participam elementos de todas as principais áreas da empresa. Para que esses objetivos sejam atingidos, é necessário alguns pré-requisitos, como o entendimento do processo e principalmente o comprometimento dos participantes. Mais especificamente, podemos listar alguns objetivos do processo de S&OP. Por exemplo, é objetivo desse processo suportar o planejamento estratégico do negócio, garantir que os planos sejam realísticos, gerenciar as mudanças de forma eficaz, gerenciar os estoques de produtos finais e carteira de pedidos de forma a garantir um bom nível de serviço, avaliar o desempenho e desenvolver o trabalho em equipe. Como vimos, para que o processo de S&OP dê certo, é importante o comprometimento das pessoas envolvidas no mesmo. Por exemplo, da alta administração, é imprescindível que o diretor-geral participe. A participação dele é essencial para a tomada de algumas decisões que podem gerar conflitos horizontais entre as áreas. Na área de vendas, é importante a participação do diretor de vendas e também de gerentes de vendas, gerentes de atendimento ao cliente, de gerente de distribuição ou de assistência técnica.
Na área do marketing, é imprescindível a participação do diretor de marketing e também é importante a presença de algum gerente, seja gerente de produto, gerente de demanda. Na área de engenharia ou pesquisa e desenvolvimento, é importante que o diretor dessa área esteja presente e também haja a participação de alguns gerentes, como gerente de desenvolvimento, gerente de métodos e processos. A parte de finanças e recursos humanos também não é diferente. Precisamos da participação dos diretores dessas áreas e na parte de finanças, a participação do gerente de orçamento, do gerente de custos e no RH, a participação do gerente de pessoal. É claro que diferentes empresas têm nomes diferentes para alguns cargos, mas a ideia é que participem diferentes níveis hierárquicos na reunião, pois são os gerentes que estão a par de decisões mais diárias e operacionais e a presença dos diretores para fazer o elo com as decisões estratégicas da organização. O processo de S&OP pode ser dividido em alguns passos. O primeiro deles trata do levantamento de dados. Levantamento de dados de produção, estoques, vendas, carteira de pedidos e entrega por família de produtos. Após esse levantamento, é importante a realização do planejamento da demanda. Aí, os participantes vão fazer uma gestão das previsões de demanda realizadas para realizar a terceira etapa, que é o planejamento de produção. Vamos falar um pouco melhor sobre o planejamento de produção a seguir. Nessa etapa do planejamento de produção, são analisadas restrições de materiais e de capacidade. Temos material para realizar esse plano? Temos capacidade produtiva? E assim, decisões são tomadas nessa etapa. Essas informações até o passo 3 são input para a reunião preliminar de S&OP. Aqui são dadas recomendações dos gerentes para uma reunião executiva, onde geralmente participa o diretor da organização. Após a reunião executiva de S&OP, é gerado um plano de vendas e operações. A partir desse plano, realiza-se a desagregação para o plano mestre de produção e o ciclo se inicia novamente no próximo mês. A desagregação consiste em obter o número a ser produzido em termos de itens individuais, uma vez que o S&OP gera um plano de vendas em termos de família e é necessária a desagregação para que essa informação chegue no chão de fábrica para ser produzida. Em relação ao planejamento de produção, temos algumas informações necessárias, tanto do ponto de vista interno à empresa, quanto do ponto de vista externo. Internamente, precisamos de informações sobre a capacidade física atual, sobre a mão de obra atual, quantos funcionários temos, quantos estão de férias, quantos estão disponíveis, treinados para aquela operação ou não, quais são os níveis de estoque e atividades necessárias para a empresa. Externamente, precisamos saber a capacidade externa, ou seja, existe a possibilidade de subcontratarmos. Existem empresas já desenvolvidas para realizar algum processo para subcontratarmos? Quais são as condições econômicas do mercado, a demanda, a disponibilidade de matéria-primas? Existe no momento alguma falta de alguma matéria-prima que possa comprometer nosso plano de produção? E também é importante analisarmos o comportamento dos concorrentes. Tipicamente, um plano de produção tem vários objetivos, como minimizar os custos, maximizar os lucros, maximizar o nível de serviço, minimizar o investimento em estoque, minimizar alterações nas taxas de produção, minimizar alterações nos níveis de força de trabalho, maximizar a utilização da planta e dos equipamentos. Para equilibrar esses vários objetivos, temos estratégias proativas e estratégias reativas para elaborar um plano de produção. Mais especificamente, esse assunto vai ser tratado em um próximo vídeo. Um ciclo típico mensal do processo de S&OP pode ser observado nessa imagem. Então, no mês corrente, fazemos o levantamento de dados, depois fazemos um planejamento de demanda, em seguida fazemos o planejamento da produção. Tudo isso vai servir de base para uma reunião preliminar do S&OP. Alguns ajustes são feitos
E aí vamos para a reunião executiva do S&OP. A partir dessa reunião, temos um plano para ser executado. No próximo mês, todo o processo é inicializado novamente. Conhecemos até aqui no que consiste um processo de S&OP. Os autores Grimson e Pike realizaram um estudo onde concluem que grande parte da literatura define um processo de S&OP com 5 passos típicos. Vamos analisá-los. O primeiro passo é a reunião prévia do departamento de vendas para elaborar uma previsão de demanda sem restrições, ou seja, considerando o que pode ser vendido aos clientes. Um segundo passo seria uma reunião prévia do departamento de vendas com o pessoal de operações, e aqui são analisados, por meio do MRP, caso seja coerente para a empresa, alguns cenários de planejamento. O resultado dessa reunião prévia é um plano de produção, com uma análise grosseira da capacidade. O terceiro passo seria uma reunião de S&OP, ou seja, o time se reúne para desenvolver o plano de produção final para o próximo período. As decisões-chave para essa fase são tomadas por um time multifuncional. O pessoal envolvido aí são do departamento de marketing, vendas, operações, finanças, RH, e também devemos contar com a participação do diretor de operações da organização. A frequência de reuniões varia muito de uma empresa para outra. Muitas empresas fazem a reunião de S&OP uma vez por mês. Outras preferem realizar reuniões diárias e curtas, até mesmo de 15 minutos. O passo 4 seria implementar o plano. O time de operações geralmente fica com o fardo de atender às metas de produção saídas da reunião de S&OP. O time de vendas raramente precisa ajustar seu plano de vendas de acordo com os autores citados. No passo 5, medimos os resultados e a eficiência do processo de S&OP em várias áreas: operações, vendas e finanças. Como medir essa eficiência? Temos alguns indicadores usuais. Para operações, podemos avaliar o estoque disponível, o inventário obsoleto, a falta de estoque, a variação do custo padrão, a qualidade e até mesmo a utilização da capacidade, entre outras medidas de desempenho. Em relação ao departamento de vendas, podemos avaliar se o plano de S&OP está sendo bem cumprido quando analisamos o crescimento de vendas, a participação de mercado, a precisão da previsão de vendas. Na área de finanças, podemos avaliar o retorno sobre o capital investido e o preço das ações das organizações, se esse for o caso. Como vimos, o processo de S&OP é simples de ser entendido. Para sua implementação, no entanto, temos algumas dificuldades. A implementação do S&OP requer que a organização mude sua cultura e não apenas um processo de negócio. Os departamentos funcionais devem ser divididos para criar uma equipe multifuncional do S&OP. Isso é importante para que as pessoas não tenham metas individuais ou departamentais. Quando criamos uma equipe multifuncional, temos funcionários trabalhando por um objetivo em comum. Estudos sugerem que é importante implementar o processo em estágios. A empresa pode pegar uma família piloto, por exemplo, para fazer a implementação do processo de S&OP. Um bom exemplo para uma família de produtos inicial, uma família pouco complexa, mas que seja importante para o negócio, para que ela tenha um impacto estratégico e financeiro. Dessa forma, podemos mostrar para a organização o potencial desse processo e aí inserirmos mais famílias de produtos dentro do processo de planejamento de vendas e operações. Nesta aula, falamos sobre o processo de vendas e operações, ou o Sales and Operations Planning. Esse processo é fácil de ser entendido, porém, tanto a sua implementação quanto a execução esbarram em culturas organizacionais e na postura dos funcionários envolvidos para a execução do processo de S&OP. É comum vermos em empresas reuniões intermináveis e discussões relativas a objetivos operacionais conflitantes. Por isso, como falamos nessa aula, é super importante a mudança de cultura dentro da organização e a participação do diretor da empresa nessas reuniões,
para que decisões sejam tomadas, para que haja um alinhamento estratégico entre decisões operacionais e a estratégia da organização. Eu recomendo a leitura das referências dessa aula. O vídeo de hoje fica por aqui. Nos vemos na próxima aula.